Mercado de Primeira, aqui é o Bruno Bezerra. Vou falar um pouquinho aí sobre essas partidas da seleção alemã nessa parada da data FIFA, né? Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. A Alemanha enfrentou aí a Turquia e a seleção de Portugal, né? Primeiro vou falar um pouquinho desse jogo diante da Turquia, né? A Alemanha venceu com boa facilidade, né? Com muita facilidade, né? 8-0. O time foi escalado num 4-3-3, como a Martina Voss-Tecklenburg tem utilizado desde quando assumiu a seleção alemã. Esse vem sendo o esquema prioritariamente utilizado, né? E ela está usando essas eliminatórias para fazer alguns testes interessantes, fazer algumas adaptações na tática. Enfim, o time foi a campo com Merle Froms no gol, Maxi Hall jogando de lateral direita, né? Ela que é uma jogadora muito versátil, joga de lateral, joga de meia, joga de zagueira também. Na zaga, ela colocou a Lena Oberdorf e a Jana Feldkamp, né? A Oberdorf que joga como zagueira, joga como volante, enfim, uma das jogadoras mais promissoras aí do futebol alemão. E a Felicitas Rausch na lateral esquerda, né? 3 meias, né? A Nüsken jogou como a volante, né? Deblitz e Magu como meias centrais, né? No ataque, Lea Schuller, que vive uma fase fantástica, né? Uma das principais artilheiras do futebol europeu hoje, a jogadora do Bayern de Munique, Svenja Ruth e Clara Bull, né? O que eu percebi foi que a equipe alemã tem utilizado muitos flancos, né? Tanto o lado direito como o lado esquerdo com Bull e Ruth. São duas jogadoras que aparecem muito para cruzar, para Lea Schuller, para tocar para as meio-campistas finalizarem a gol, né? Tanto a Magu quanto a Deblitz finalizam muito bem, a própria Nüsken também finaliza muito bem, né? E o time tinha tem peças interessantes, né? Para compor o elenco, né? A jovem Julie Brandt entrou, né? Uma jogadora muito interessante, pode jogar é outra que é bem versátil, mas tem jogado muito bem na defesa. O retorno da Marina Hegerin, zagueira, passou um bom tempo lesionada. Tem a Laura Freigang, que hoje briga por posição com a Lea Schuller. Hoje o momento da Lea Schuller é melhor, mas a Laura Freigang merece muito destaque. A Linda Daumann, que é uma meia central, uma 10 mais clássica, né? A Melanie Leupolz também estava no banco de reserva, uma jogadora que faz essa função de 6 ou 8, né? Na equipe alemã. E foi uma vitória tranquila, sem muitos esforços por parte do time da Martina Voss-Tecklenburg, que deu para fazer algumas alterações no segundo tempo, deu para mexer no time pro confronto em seguida, que era diante de Portugal. Contra Portugal, um adversário um pouco mais, digamos, com jogadoras mais conceituadas, já mais experientes, a treinadora mudou algumas peças no esquema, né? Mas manteve o trio da frente com Schuller, Bull e Ruth, que tem funcionado muito bem. No meio campo colocou a Melanie Leupolz na vaga da Nüsken, né? Já pensando um pouco mais no poder de marcação da Leupolz, que é mais interessante, né, do que da Nüsken, que é uma meia que aparece mais. A Leupolz sabe compor muito bem, principalmente aquela questão que até a gente comenta bastante, que é a saída de bola da Alemanha. Ela dá uma saída de bola mais limpa na saída de 3, né? E foi com a Hendrich na lateral direita. E um erro que eu venho percebendo é a Julia Guin jogando como nas laterais. Uma jogadora que tem muito potencial para jogar como ponta direita, né? Ou até na ponta esquerda, mas que vem jogando muito na lateral, né? No Bayern ela não vem jogando tanto na lateral por conta da Hannah Glass, que é a titular absoluta aí, uma das melhores laterais direitas do mundo hoje, a sueca Hannah Glass. Mas na seleção alemã ela vem jogando em algumas partidas como lateral. Isso para mim particularmente desagrada um pouquinho, porque você perde algumas virtudes da Guin e prende ela a um esquema de marcação que não é tão interessante, né? Enfim, o time venceu por 3-1, né? A partida também que a Alemanha conseguiu uma boa, foi bem dominante, né? A Marozan entrou na segunda etapa. A Klein Herring, que é uma zagueira muito promissora, mas que às vezes comete umas falhas meio bizarras, né? A zagueira do Frankfurt entrou também na segunda etapa, né? A Hegerin e Oberdorf fizeram a dupla de zaga titular. E
a Alemanha mostrou que tá com tudo, vamos dizer assim, para conseguir uma classificação fácil para Copa do Mundo de 2023 e vai se preparando bem aí para a Eurocopa de 2022 na Inglaterra. Observações interessantes, né? A primeira é que esse esquema tático 4-3-3 da Martina Voss Tecklenburg são 3 meio-campistas que, digamos, têm funções que se alternam dependendo do jogo. Então, vamos pegar esse jogo contra Portugal, né? A Leupolz veio para fazer essa função de camisa 6, que é aquela meia mais recuada, com a Magu e a Debris jogando um pouquinho mais à frente, né? Fazendo a função de camisa 8, né? Então, esse esquema, de certa forma, é interessante para jogadoras assim, né? Jogadoras como Leupolz, jogadoras que nem a Debris, que é acostumada a jogar no 4-3-3 no PSG, a própria Magu, que joga num esquema um pouco mais semelhante aí no Bayern de Munique, que às vezes alterna para um esquema com 3 na zaga, ou às vezes a Magu faz essa função de duplo pivô, no caso, quando são 2 volantes, que 2 meias centrais, na verdade, que saem um pouco mais para o jogo. Então, esse esquema, de certa forma, beneficia jogadores com essa característica de marcação e de passe, né? Então, por exemplo, jogadores como a Linda Daumann, que é uma camisa 10 que joga um pouco mais avançada, né? Tendem a ter que se adaptar a esse esquema tático, né? A Linda Daumann tem um talento imensurável, mas, de certa forma, esse esquema ela teria que se adaptar para jogar numa função de 8, diferente da função que ela gosta mais, que é a de camisa 10, um pouco mais à frente dessa linha de meio campo, um pouco mais chegando ao ataque, né? Outra questão interessante é a zaga, né? A gente tem a Hegerin retornando, uma das zagueiras já não é tão jovem, né? A Hegerin do Bayern de Munique, e tem a Oberdorf que vem jogando nessa função, mas falta encontrar uma zagueira mais confiável a nível de Alemanha. Na minha opinião, o nome que eu acho bem interessante para essa função é a Julie Brand, né? Ela tem potencial para jogar na zaga, né? Acho que ela tem tudo para ser um dos grandes nomes do futebol alemão. Para mim, seria a jogadora ideal para essa função. Ela tem uma estatura muito boa, né? A Oberdorf agrega bastante, mas eu acho que perde-se um pouquinho dela como a camisa 6, né? A função que seria a da Leupolz. Então, é mais uma mudança tática que eu acho interessante, né? A Feldkamp, que também é uma zagueira bem confiável, faz essa função, mas eu acho que, pensando em futuro, a Julie Brand seria um nome interessante aí para essa função. A gente tem algumas certezas, né, desse time alemão. Posso citar aqui, no gol, a Merle Froms é uma goleira muito confiável, né? Vem sendo muito importante no Frankfurt nessa temporada, né? Na temporada passada também. Mas mesmo com a volta da Almut Schultz, ela permanece como a titular do gol alemão. Deve ser a goleira da Eurocopa, né? Segura, boa com os pés, é um dos destaques desse time, né? Outra certeza que a gente tem desse esquema tático é as 3 da frente, né? Hoje Schuler, Bull e a Svenja Huth, né? Mas com opções interessantes, né? A própria Daumann, que eu citei anteriormente, pode jogar nessa função, né? Tem a Tabea Basmuth, que está fazendo muitos gols interessantes aí no Wolfsburg, é uma jogadora que joga nas 3 posições do ataque, então pode ser mais uma possibilidade. A Marozan, que joga no meio campo, mas também pode fazer essa função, né? Tem a Lena Latvain, que joga na zaga também, mas pode fazer essa função função de meio campista, né? Ou como volante, ou como meia central. Enfim, são tantas possibilidades que o elenco que a Martina Voss Tecklenburg tem aí visando a Eurocopa, né? Que fica difícil você dizer hoje em dia se o time está com 11 fechado já para a Eurocopa. Acredito que elenco sim, mas um time titular acho que tem algumas certezas, né? Pelo menos umas 3 ou 4 certezas e algumas tantas dúvidas aí por conta desse potencial da seleção alemã. Para finalizar, hoje, se você fosse citar a jogadora que está fazendo a diferença na seleção alemã, sem dúvida, Lea Schuler, né? Que pegou essa vaga por conta da lesão da Pop, né? Brigando o jogo a jogo aí com a Laura Freigang.
hoje é o grande nome dessa seleção alemã. A atacante, uma 9 moderna, que cria, que marca muitos gols, que tem uma noção de posicionamento muito interessante. E sem dúvida é uma das jogadoras que eu gostaria de destacar aí nessa data FIFA e também que tem feito a diferença nessa seleção alemã. Então é isso, agradeço o convite, muito obrigado aí para estar falando um pouco sobre a Freie Mannschaft, né? Sobre as jogadoras aí da Martina Voss-Tecklenburg. E vamos esperar para ver o que essa Alemanha apronta aí. Tem mais data FIFA aí por vir, tem competições importantes aí no ano que vem, né? Tem tanto por clubes, né? Os clubes alemães estão fazendo campanhas de Champions, né? Os 3 principais times da Alemanha, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise curta, mas bem objetiva dos principais nomes dessa seleção feminina da Alemanha. E até a próxima. Valeu!